Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. E assim como em toda quarta-feira, trago hoje a análise e conto o que foi cortado da novel nesse segundo episódio da terceira temporada do anime de Re:Zero. Esse vídeo certamente será mais curto, porque o episódio foi mais curto, só que ainda tem muita coisa para falar. Algumas cenas, não necessariamente que eu vou dizer que foi cortada, tem cenas que naturalmente vão ser cortadas, mas que tem umas certas peculiaridades na novel. E meus amigos, que episódio maravilhoso! Esse segundo episódio da terceira temporada foi incrível. Ele adaptou até a página 136 do volume 17 e adaptou muito bem. O episódio começou com o Subaru se recuperando do impacto da primeira morte desse arco. Nenhuma das garotas que estavam lá entendiam o que o Subaru estava passando, porque ele estava normal, agindo como uma pessoa normal, só que do nada ele passa a agir de uma maneira estranha, passando mal, se sentindo enjoado. Nós, leitores e espectadores de Re:Zero, conseguimos entender o Subaru, pois conhecemos o retorno através da morte. Já os personagens de Re:Zero não sabem sobre o retorno, então é algo muito estranho que não faz sentido essa mudança brusca de reação. Imagina a cena para elas. Estão falando de comprar doces, o Subaru está reagindo normal, rindo, e do nada ele só regala os olhos e começa a passar mal. É algo que qualquer um ficaria, ué, o que está acontecendo? Só que essa cena não é cômica, na verdade ela é bem trágica. O anime até consegue mostrar isso. Só que infelizmente, por mais que o anime seja muito bem adaptado, ele não consegue passar o que a novel passa na parte escrita. Então, daqui a alguns minutos nos vídeos e nas próximas cenas que vocês já conferiram no episódio, eu estarei trazendo algumas páginas da novel e vocês vão poder entender como que Re:Zero trabalha o tema da morte. Já é algo que foi trabalhado nos volumes anteriores, só que o volume 17 trabalha muito bem e reforça isso. Mas voltando-se então para a cena, o Subaru tenta inventar uma desculpa, foi conversando, tentando agir normalmente, só que ele trava. Ele trava por quê? Porque ele não consegue dizer normalmente as palavras obrigado e desculpas sem se lembrar da Sirius, porque ela vivia dizendo essas palavras no meio do discurso. Então, quando ele vai falar obrigado, ele trava. E dessa forma, o Subaru na novel pensa bastante. E existem algumas páginas a respeito sobre esse pensamento. O Subaru ele reflete sobre a morte, sobre como ele rejeitou há um ano atrás o santuário, até ele perceber que não tinha tempo, ele tinha coisas mais importantes para se preocupar, e uma delas era esse curto espaço de tempo do checkpoint, apenas 15 minutos. Ele nunca havia passado por uma situação parecida. É reforçado nesse momento que os checkpoints do Subaru tinham um tempo sobressalente de horas ou dias. O primeiro desafio dele num checkpoint tão curtíssimo é lidar com alguém do culto da bruxa. E exatamente por isso que num primeiro momento ele vai chamar a Beatrice para ir com ele, porque ele sabia que precisava de força para combater a Sirius. Porém, ele hesita. E ele não hesitou em chamar a Beatrice porque não confiava na Beatrice ou queria protegê-la. Isso já tinha sido superado, passaram um ano juntos e ele sabia que dependia dela. Só que o motivo dele não chamar a Beatrice era para não levantar suspeitas e evitar ao máximo que uma pessoa em específico fosse até o local em que a Sirius estava. E essa pessoa certamente era a Emilia. Como a Sirius se apresentou como a arcebispa que representava a ira no culto da bruxa e ainda mencionou que o sobrenome dela era Romane Conde, o Subaru lembrou-se do Betelgeuse. E como na época o Betelgeuse e o culto da bruxa estava atrás da Emilia, então ele poderia presumir que o objetivo da Sirius também seria a Emilia, e certamente ele não queria colocar a Emilia em risco. E alguns de vocês podem ficar confusos, porque, o Subaru não aprendeu a valorizar e confiar mais na Emilia nesse ponto lá no arco 4? Sim, ele aprendeu. Só que diferente da Emilia, que tem um desenvolvimento mais lento e progressivo, o Subaru tem um desenvolvimento quebrado. É mais com esses termos que se popularizou dentro da comunidade em relação ao desenvolvimento desses dois. Então, enquanto a Emilia ela demora para se desenvolver, mas conforme ela desenvolve, ela tem um progresso e ela não retroage nisso, o Subaru não, ele é mais brusco, só que como ele é um personagem principal, ele tá o tempo inteiro trabalhando com essa parte de ser humano,
Então mesmo que ele aprenda uma lição, vai ter momentos em que, por erro dele, muitas vezes ele vai cometer os erros do passado, só que numa menor escala. E muitas vezes nem é erro dele, às vezes só são a situação do momento, fatores externos. Então no atual momento, o Subaru diminuiu bastante a síndrome de cavaleiro branco dele e o tratamento da Emília como se fosse uma princesa indefesa, até porque ela é muito mais forte que ele. Só que alguns resquícios do comportamento dele ainda sobrarão. E ainda tinham 2 fatores externos que influenciavam a isso. Primeiro, lidar com o culto da bruxa. E além disso, não era só levar a Emília até lá. Ele tinha medo até de levar a Beatriz com ele e deixar a Emília sozinha, porque ele tinha um certo trauma em relação a isso. Que era o trauma de deixar alguém que ele amava sozinha e desprotegida. E esse trauma, vocês devem lembrar bem, que era a Ren. Então, quando se tratava com o culto da bruxa e deixar uma pessoa que ele amava sozinha, ele tinha esse trauma. Ele não queria que acontecesse com a Emília a mesma coisa que aconteceu com a Ren. E é nesse ponto que o Subaru tenta se esquivar ao máximo de qualquer suspeita e tenta partir sozinho, sem levar a Beatriz, deixando a Beatriz lá com a Emília. E a Beatriz se suspeita, mas ela já está acostumada e fala, é outra coisa que você não pode falar, né? E ela acaba confiando no Subaru. A Emília agarra a blusa dele e fala para ele tomar cuidado. A Emília pode não ser considerada uma personagem inteligente dentro do universo de ReZero, só que ela tem uma facilidade para entender o sentimento alheio, principalmente quando se trata do Subaru. E após dizer aquilo, o Subaru diz para ela esperar que ele iria protegê-la, e a Emília dá uma leve corada. Um momento fofo. E aí, o Subaru se despede e vai correndo em direção à torre. E tem um pensamento extenso do Subaru em como ele já havia perdido bastante tempo nesse loop, só que em compensação ele economizou tempo não fazendo as compras, e ele já entrou direto na torre. E o Subaru ouviu a voz da Sirius conversando com o Luzbel. Não era uma conversa normal, qualquer pessoa que ouvia a Sirius percebia que ela não era uma pessoa sã, e veio também na mente do Subaru como todos os arcebispos são escórias. Aliás, não é só o pensamento do Subaru. Esse é o pensamento do próprio autor Takei Nagatsuki, dizendo que os arcebispos não têm salvação. E que o único jeito de lidar com os membros do culto da bruxa era cortar o mal pela raiz, eliminando-os. E um recado para os leitores avançados da novel e das side stories, eu só me limitarei a isso porque falar da natureza complicada dos arcebispos estenderia muito o vídeo e também poderia confundir o pessoal que só assiste o anime. Mas quem quiser conversar sobre possíveis exceções, assim, só me chamar nos comentários que eu estarei respondendo. E o Subaru foi avançando e subindo a torre, e ele foi caminhando em passos silenciosos, e isso era uma técnica que ele aprendeu com o Client. E a técnica consistia em colocar os pés no chão pelo calcanhar, dando passadas em que movia o peso do corpo lentamente para frente. E silenciosamente ele foi se aproximando de Sirius. E eu estou deixando a página da novel aí para vocês lerem, e ele estava com o chicote. A arma principal do Subaru é o chicote, e a inspiração para isso, como vocês estão vendo na página, foi do Indiana Jones, é bem óbvio, e o motivo do Subaru escolher o chicote também é porque o jeito de lutar dele, para poder superar os monstros do mundo de ReZero, que estavam um nível muito acima do dele, era lutar de uma maneira trapaceira, e o chicote servia para isso. E na novel, pelo amor de Deus, o quanto que foi estendido os pensamentos do Subaru antes de atacar a Sirius não tá escrito. Na verdade, tá bem escrito e muito bem escrito. Cara, o Subaru romantizou, ele pensou por que ele escolheu o chicote e tudo. Nada que vale a pena eu colocar aqui porque é da novel isso. Então, no anime, por mais que seja uma boa adaptação, na novel pareceu uma eternidade. O Subaru encarando a Sirius e como ele ia atacar e... Aí ele ataca, né? Só que ele achou que ia acertar, ia pegar desprevenida. Só que a Sirius conseguia sentir, acredito que vocês já saibam por quê. E ela perguntou, por que você está tão bravo? A Sirius consegue se defender, rola aquele pequeno embate. E para surpresa de todos, o Subaru consegue surpreender a Sirius, que dá uma investida nela. E o peso do corpo dela é mais leve do que o esperado. E ela cai. E logo em seguida, o Subaru corre em direção ao Luzbel, que percebe que ele está segurando as pontas da corrente, e ele nota que a Sirius o obrigou ele a se amarrar, como se estivesse se enforcando lentamente, o que era algo bem sofrível.
E notando que o Luzbel estava com muito medo, o Subaru falava para ele, tentando acalmar, dizendo que não havia motivos para ter medo, pois haviam pessoas muito fortes na cidade. E ele cita o Reinhard, o Wilhelm, o Julius, e racionalmente ele fala, não é para ter medo. Só que isso era algo bem hipócrita, por quê? Porque as pernas dele estavam tremendo, e ele até reclama disso. Emocionalmente, o Subaru estava com muito medo. E é aí que uma das melhores cenas do arco 5 começa. O Subaru olhava para o Luzbel e sentia mais medo. O Luzbel olhava para o Subaru e sentia mais medo. E a sensação ia passando, e cada um deles foi sentindo tanto medo ao ponto de vomitar. E para zero surpresa de ninguém, a Sirius aparece e enche o Subaru de porrada. E vou te falar, que joelhada linda essa da animação. Pago o pau pra essa joelhada desde a época que saiu no trailer. É muito bonita, meu amigo. E a Sirius é bem falastrona, no meio da porradaria, ela fica falando sobre bondade, sobre o amor, que a bondade tem que ser direcionada a terceiros, e também fala que o terror do Luzbel vai pra ele, e o terror dele vai pro Luzbel, e nisso é uma coisa bem interessante. Pois é nessa cena que nós temos uma primeira dica direta sobre o poder da Sirius. E a cena vai acontecendo, e é uma das minhas mortes favoritas do Subaru. Porque, gente, em tese é uma morte normal, entre aspas. É um ataque cardíaco, mas o jeito como é feita, como vai potencializando, o jeito que a autoridade é executada, o medo passando para o outro, dobrando, passando para o outro, dobrando, passando para o outro, aumentando mais ainda. Cara, sério, a primeira vez que eu li isso na web novel foi incrível. A light novel também transmitiu de uma maneira muito boa, e o anime, finalmente, depois de anos, eu tive a oportunidade de ver essa cena animada. Ficou muito boa. Claro, vocês podem discordar de mim. Apesar do meu hype momentâneo, da minha felicidade em ver essa cena animada, eu ainda prefiro a versão da novel. Mas é uma preferência minha, só que essa cena no anime ficou muito boa mesmo. E realmente, uma morte por medo. O medo do medo do medo. O Subaru morreu e vai iniciar um outro loop, mas uma curiosidade antes disso, na light novel aqui no Brasil, na página 37, tem um pequeno errinho, nada grave que não atrapalha, mas é só uma curiosidade para comentar, que está escrito coberto de sujeita, enquanto deveria ser escrito coberto de sujeira. Nada grave, só quis comentar só por curiosidade. Ao menos que seja uma palavra, uma expressão que eu não conheça, e aí eu tô passando vergonha aqui, mas... Vocês notaram isso daí? Que tá escrito coberto de sujeita? No volume de vocês também está assim, na página 37? Se tiver, deixa aí nos comentários pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Após morrer, o Subaru, no reflexo, no impulso, dá uma cabeçada na Liliana, e a Emília fala que não deveria dar uma testada nela, e sim avisar com a boca. E a Beatrice fala que, embora tivesse aquelas piscadelas horríveis da Liliana, ele deveria avisar antes. E a Liliana fica mais brava com os comentários das duas do que com a própria testada que o Subaru deu nela. E a única que defende a Liliana foi a Priscila, avisando para ele não fazer isso de novo, senão ele ia ver. E sim, a Priscila gosta da Liliana. Aí eu tenho uma pergunta para vocês que só assistem o anime. O que vocês estão achando sobre a Liliana? Porque teve algumas pessoas que entraram na comunidade, viram alguns memes da Liliana ser um ser odiável e ficaram confusas. A Liliana é simples assim. Ela é uma personagem que dentro, para os personagens ReZero, o pessoal não desgosta dela, mas tem alguns momentos irritantes, engraçados para alguns, sem graça para outro, mas não vejo ser uma personagem odiável. O motivo de ódio é spoiler, gente, e não é um spoiler grande e talvez vocês nem vão saber, mas isso é uma coisa exclusiva até da web novel por uma cena específica que muitas vezes tem nada a ver, tanto que na versão light novel foi retirado, mas isso é pro futuro. Então, se você vê algum meme sobre isso, saiba que talvez nem vai causar impacto no anime e nem vale a pena comentar agora. Quando chegar o momento, eu comento. Mas em relação a Liliana, a personagem dela como é basicamente isso. Alguém que é mais inocente, os personagens não o odeiam, e em tese o leitor também não deveria odiar tanto, porque a personagem dela é bem simples até. E eu estou deixando uma página da novel para vocês lerem e entenderem como que a novel trata a morte, como o Subaru pensa sobre a morte, o que ele passa quando morre. Isso aí, infelizmente, é algo que o anime não consegue passar.
é algo que só a novel passa. E essa cena não é algo isolado, é tratado o tempo inteiro na novel, e existem momentos na novel em que isso ainda é mais aprofundado e bem mais melancólico. E é esse o pensamento que ele vai tendo após a segunda morte, enquanto está lá com as meninas. Enquanto as garotas estão lá, o Subaru tá tendo esse pensamento. Só que aí ele tem que se acalmar, as garotas estão lá, tudo, e ele já vai pensando o que o outro loop que fracassou ofereceu para ele. E no momento que a Sirius estava tagarelando, essa cena aí da novel que eu também estou deixando na tela, é o que o Subaru presumiu do poder dela. E eu presumo que vocês já assistiram o episódio. E eu presumo que antes de ver esse vídeo, você já tenha assistido o episódio. Então você já tem a noção do poder da Sirius. Mas o Subaru, a cada morte, ele vai percebendo cada vez mais o poder da Sirius. Nesse momento, ele não percebeu tanto. Ele achava que era apenas uma transferência de sentimentos que ela conseguia manipular, uma lavagem cerebral. O que realmente não está tão errado, só que está incompleto. É muito mais que isso. A única coisa que o Subaru tinha certeza nesse momento é que o poder dela era uma autoridade, especificamente a autoridade da ira. E não era magia, não era um feitiço, não era bênção, era uma autoridade. E ele ficou confuso, porque na luta com o Betelgeuse ele conseguia ver as mãos invisíveis, então ele achava que o corpo dele era imune às autoridades dos arcebispos. Só que agora, com ele sendo controlado pela Sirius, ele percebeu que não. E era algo tão complicado porque naquele momento o Subaru nem sequer sabia por que ele tinha conseguido ver as mãos invisíveis do Betelgeuse no arco 3. E só para não confundir, já que eu deixei cenas da novel na tela, a editora brasileira colocou arbítrio ao invés de autoridade. Não é errado, é apenas escolha de tradução. Mas algo que é errado é colocar o nome do Betelgeuse com P com B. Isso aí, já deixo claro novamente, é Betelgeuse com P. Isso vai ser importante nos episódios futuros. Aí ele foi pensando que o jeito correto seria derrotar a Sirius, já explodindo a torre antes dela saísse de lá, mas aí ele teria que sacrificar o Luzbel, o que era inviável. Aí o Subaru ficou quebrando cabeça até lembrar que tinha quem? Reinhard! Que sim, o Reinhard é uma grande conveniência no mundo de ReZero. Então ele foi procurando o Shin, que é o Hastings, né? Ao encontrar o Hastings, ele não queria chamar o Reinhard, porque aparentemente ele tinha uma treta com o Reinhard, uma certa rivalidade. Só que aí o Subaru ele apelou. Ele estava com muito medo mesmo dele sofrer alguma punição por conta disso, já que ele descobriu isso através do retorno da morte. Só que ele contou que iria aparecer uma arcebispa. E não aconteceu nada. E o Hastings, curiosamente, ele pensou de forma racional: esse cara, o Subaru, ele já derrotou o arcebispo da preguiça, então tem fundamento ele presumir isso. Estou escutando. E algumas pessoas talvez possam não ter notado, mas foram duas surpresas para o Subaru. Primeiro, ele não ter sofrido uma punição. Lembra quando a bruxa da inveja apertava o coração dele? Como ele descobriu sobre o culto da bruxa através do retorno da morte, ele achava que poderia sofrer uma punição, já que ele não poderia contar. E isso foi por causa que ele passou um ano sem morrer. E aí ele não estava desacostumado. E nesse um ano também no time skip é contado que ele tentou contar algumas coisas para Beatriz a respeito disso. E em uma dessas situações ele passou pela situação mais infernal da vida dele. Como se a dona das mãos negras visse e esquecesse do encontro no chá das bruxas. Para quem tiver interesse, eu já comentei sobre as punições, a diferença entre a punição da Sattler e da bruxa da inveja. Tá até nos meus vídeos de diferença entre light novel e anime. Links na descrição. E a segunda surpresa foi o Hastings ter ouvido ele. Ele não esperava essa reação. E isso é uma coisa legal, porque sutilmente mostra como às vezes o Subaru tá tão desligado da reação humana natural. Já que como ele retorna através da morte, e ele tem aceitado que morrer é errado, morrer não é o certo caminho, morrer é uma perda, muitas vezes ele consegue desconectar desse sentimento humano daqueles que sabem que não vai ter uma próxima vez. Uma coisa curiosa. E o Hastings, ouvindo o Subaru, ele usou a magia para chamar o Reinhard, mesmo sendo proibido usar magia em Pristela. Tacou a magia, todo mundo ficou olhando, só que a Sirius apareceu e ferrou, porque o Subaru não tinha tampado os ouvidos nem desviado o olhar. E ele e todos lá já estavam sob efeito da Sirius. Até chegar o Reinhard, o qual pediu desculpas porque ao invés dele chegar em 5 minutos como prometido, ele chegou em 30 porque ele não conseguiu pegar um atalho.
E detalhe, o trajeto que o Reinhard fez para chegar até a praça foi correr pelas águas. Sério. O Subaru tentou avisar o Reinhard para não olhar nos olhos e nem ouvir a voz dela, só que o Reinhard falou que não era tão simples. Provavelmente só de captar a existência dela o poder seria ativado. E ele provavelmente também seria atingido. E isso deixou o Subaru bem confuso e bem surpreso. Nossa, mas até você? Então iniciou-se a luta, e um detalhe legal é que o Reinhard não tirava a espada da bainha, não por um capricho, mas é porque ele não conseguia, uma vez que o adversário tinha que ser digno disso, e a Sirius certamente não era. E para aqueles que não leram a novel e não sabem o quanto que a novel exalta o Reinhard e mostra como ele é conveniente, olha isso. Meu Deus do céu, só tô deixando aí para vocês lerem mesmo. Mas o Reinhard é de longe o personagem mais forte de ReZero, incontestável, e chega a ser incrível como são as cenas dele. Enquanto o Reinhard está lutando sem armas, só com as mãos, e a Sirius está lá lutando e acompanhando até, que é uma coisa engraçada, porque a Sirius é muito forte também, o Subaru aproveita que o Luzbel tá sem a vigilância da Sirius e vai lá tentar salvá-lo. E ele já se apavora, porque ele vê um hematoma e fala, nossa, ela te machucou. E o Luzbel já fala, não, isso aí apareceu agora há pouco. E quando eles saem, eles veem que o Reinhard já tinha encurralado a Sirius, só que todo mundo estava com um sentimento negativo, com o poder da Sirius ativado, falando para matar ela, para executar, e isso até assustou no primeiro momento, só que até mesmo o Subaru caiu nisso. A cena ocorre, o Reinhard corta a Sirius no meio, a novel mostra como foi um corte perfeito, e todo mundo morreu. E nesse loop, ao invés de dar uma testada na Liliana, ele aperta a mão da Beatrice com força, o qual machuca. E a Liliana indecentemente se propõe a lamber a mão da Beatrice, qual é recusado. E vai rolando essa cena cômica em paralelo com os pensamentos do Subaru. Apesar de todas as mortes do Subaru, essa tinha sido a primeira vez que ele morreu sendo cortado. E no instante da morte, a perda, a sensação de perda e a surpresa foram maiores que a dor. E isso ainda foi agravado pelo fato de que um dos causadores da morte dele foi o Reinhard. O Subaru então foi refletindo a respeito de tudo que ele passou e percebeu que não era apenas uma lavagem cerebral o poder da Sirius. Era algo muito maior do que isso. Era passar não só sentimentos como sensações físicas. Algo realmente macabro. E o Subaru, tentando disfarçar, fala que o Daisuke Aki que ele tinha comido na manhã não tinha sido legal pra ele, o estômago estava revirando. E a Liliana fala umas coisas nojentas, uma piada lá que, vou ser sincero, nem acho engraçado. E aí o Subaru ele corta, dizendo que ela era uma menina, não era pra falar essas coisas nojentas, e ele já chama a Beatrice. E dessa vez, finalmente, ele vai levar a Beatrice com ele. E conforme eles vão andando, o Subaru não notou que uma mulher vestida de vermelho estava os encarando. Era a Priscila. E quando eles já estavam longe, a Beatrice pede para ele explicar o que estava acontecendo. E daquele jeito, tentando esconder algumas coisas, porque tinha medo das punições que poderiam vir, contando sobre o retorno através da morte, e o que ele não tinha certeza que era punível ou não, ele foi contando. E mesmo com poucas informações, a Beatrice acreditava nele e confiava nele. E eles tentam bolar um plano contra Sirius, e a Beatrice avisa que se ela estivesse no mesmo local que o Reinhard, ela viraria uma menina meiga. Tradução inútil. Por quê? Porque a mana do mundo obedece ao Reinhard, e ela seria inútil. Incrível, né? É algo que, sei lá, dispensa comentários. E teve a sugestão de usar o Nect, que era uma magia que dava para comunicar com outra pessoa sem usar as palavras. Foi a mesma coisa usada entre o Subaru e o Julius na luta contra o Betelgeuse, lá na primeira temporada, no arco 3. E teve a ideia também de usar o Shamaki, que era uma magia que o Subaru adorava, pois foi a primeira magia que ele aprendeu e usava antes mesmo de ter um contrato com a Beatriz. Só que tinha um problema. E o problema é que além dos dois, precisava de uma outra pessoa que fosse forte o bastante para lutar com a Sirius. E quem aparece? A Emília. A Emília comentou que ela tinha intenção de obedecer e ficar lá. Só que a Priscila fez ela mudar de ideia, dizendo que se ela não fosse até o Subaru e a Beatrice, a Emília iria se arrepender. Subaru ficou bravo com a Priscila, tentou até conversar um pouco com a Emília, mas não tinha jeito. E aí, a Emília se juntou para o plano.
Por mais que os pensamentos extensivos e pessimistas do Subaru tomassem conta, não era o momento, ele tinha que agir. E ali, era deixar o medo de lado e partir. Então, Subaru, Emília e Beatrice iriam enfrentar a Sirius. A magia de gelo que a Emília atacou na Sirius era mais grosso do que 5 Subarus amarrados. Essa é a descrição que a novel dá. A Sirius caiu, só que não adiantou, porque as pessoas lá na praça já estavam sob efeito da autoridade da Sirius, e a Beatriz percebeu que nem o Nect e nem o Shamak adiantariam, pois a autoridade dela era algo mais complicado ainda, pois afetava diretamente a alma. E a Beatriz até fala que o poder da Sirius parece mais uma maldição do que uma magia. E a Sirius levanta toda brava, xingando muito a Emília, dizendo que ela estava fedendo, e que ela parecia a mulher que havia roubado o que era mais precioso para ela, o homem dela. E lembra que eu falei daquela parte da Sirius dizer obrigado, desculpa? É tudo na parte que envolve o passado da Emília, o que ela aprendeu antes, o que ela disse sobre necessariamente dizer obrigado, priorizando a desculpa, e aí isso inverte com a Sirius, falando obrigado, mas ela sempre termina depois pedindo desculpa. Isso aí é tudo em volta das teorias. Sirius é Fortuna? Emília é Sátela? A pessoa falada era o Gilce, mas o que isso tem conexão? E se essas teorias forem falsas, como que tem uma ligação? Porque tem que ter uma ligação entre elas. Então é muito legal que a partir de agora, o pessoal do anime vai estar mais a par das teorias avançadas da novel. E essa é uma delas e como isso vai se ligando. E pra mim, isso é muito legal. A Sirius ficou machucada com o ataque surpresa da Emília. Os esparadrapos, tudo, ficou manchado de sangue. E a Sirius, brava pra caramba. E por mais que o rosto estivesse em volta das ataduras, dava pra sentir o ódio, dava pra sentir tudo, principalmente pelos olhos. E claro, principalmente pela voz. E o ódio da Sirius não era só com a Emília, mas também com a Beatrice. Olha, nossa, mas a Sirius em tese não tá com ciúmes, inveja, raiva, porque o Betelgeuse morreu e também foi roubado dela, algo assim, e seria uma inveja por ele? E irada por causa de tudo isso? Sim, mas o que isso teria a ver com a Beatrice? E fazia tempo que eu não falava isso, mas dá pra ter uma noção na história principal, mas isso aí está em conteúdo além disso. O conteúdo de mais fácil acesso e resumido está lá no Break Time da segunda temporada, em que comenta que a Beatrice e a Echidna conheciam o Gilce, conheceram o culto da bruxa, sim, o culto da bruxa é antigo pra caramba. E tem isso. Mas aí tem outras histórias que a gente sabe e outras que a gente não sabe e provavelmente vai ser contada no futuro. Mas sim, o ódio da Sirius foi direcionado a Emília e também a Beatrice. Se quiserem saber mais da estrutura de ReZero, eu já fiz vídeo. Não vou me prolongar porque o vídeo já tá ficando muito grande e eu quero encurtar um pouco mais. A Sirius estava com tanta raiva que falou que iria incinerar as duas e espalhar as cinzas delas no túmulo do marido dela. Vai tendo todo o conflito e o Subaru aproveita para ir salvar o Luzbel. Ele usa o chicote nas pessoas lá que tentaram atrapalhar e ele vai usando o parkour. Parkour, caso vocês não estejam lembrados, sim, é uma técnica que foi ensinada pelo Client. Quando eles chegam lá, eles amarram o Luzbel e um homem meio raposa tenta atacá-los. Só que o Luzbel avisa e eles usam o Shamak. E é aí que eles notam que mesmo usando o Shamak, esse homem ainda permanecia com os efeitos da autoridade da Sirius. E vai continuando a luta da Emília contra a Sirius. A Emília vai tendo técnicas novas. Nesse time skip, uma curiosidade: o Subaru foi um dos caras que treinou a Emília, inclusive desenvolveu técnicas novas, ajudou a aprimorar. E tem uma página aí da novel que até fala mais dessas técnicas. Em questão de luta, acredito que a grande maioria fica melhor no anime. E em relação a Emília e a Sirius, acredito que ficou melhor também. E vai tendo uma sequência de eventos muito interessante, porque a Emília vai começando a hesitar conforme a Sirius vai falando. E a gente vai pensando no primeiro momento, será que a Emília foi afetada? Só que a própria Sirius fala que ela não pode entrar no círculo do amor, o que leva a outra interpretação. E isso, a Emília começa a sentir algo ruim, algo que incomoda nas palavras da Sirius, dizendo, você até está certo, mas parece, as suas palavras estão certas, mas parece algo tão errado. E a Emília fica com essa dúvida, esse medo. E ela vai ficando indecisa até que a Sirius ofende de verdade não somente ela, mas também pessoas próximas, o que faz com que a Emília parte na ofensiva e dá um golpe na Sirius. Sirius parte para longe e a Emília vai dar um outro golpe, provavelmente seria o golpe final, só que aí a Sirius
puxa a sua carta na manga, que era uma garota amarrada pelas correntes, que era a Tina, a garota que o Luzbel estava tentando salvar. Vocês não esperavam a ética da Sirius, né, gente? Então, a Emília hesita e a Sirius dá um golpe nela. O Subaru fica preocupado e salta da torre, deixando o controle do pouso com a Beatrice. Só que não adianta tanto, porque o Subaru e a Beatrice estavam sincronizados com o medo da Tina, o que os impedia de agir, e as chamas da Sirius iriam atingir a Emília. E quando tudo parecia perdido, aparece Regulus Corneas, o qual salvou a Emília e diz que iria transformá-la na 79ª esposa. O episódio foi muito bem adaptado, e claro, não posso deixar de citar a opening e a ending. Primeiro a opening, eu gostei, só que não vai estar entre as minhas favoritas. Só que teve umas cenas nelas que parecem ser originais. São originais, inclusive tem uma personagem específica que eu não entendi porque apareceu, mas eu fiquei feliz. Acho que não preciso esconder, a Sátela, e é uma coisa que eu gostei bastante. Então pode ser possível, tem teorias, inclusive foi citado pelo pessoal, tem teorias de que pode ter cenas originais no anime. E isso é possível. Claro que pode ser apenas coisa de opening, coisa própria para opening, mas a gente pode sonhar. Inclusive é possível, porque 4 anos atrás, quem lembra dos meus vídeos analisando a segunda temporada e contando que foi com o Hurtado da novel, vocês lembram que mesmo naquele período corrido, o arco 4 sendo gigante, eles ainda conseguiram inserir uma cena de side story, só para o pessoal do anime entender o contexto de uma cena. Então, é possível, até porque o arco 5 é menor que o arco 4, eles estão com mais tempo assim de adaptação, está bem mais fácil. Confesso, eu gostei da música da opening, mas está longe de ser minha favorita. Agora a ending, meus amigos, pelo amor de Deus, cara, aquilo foi incrível, eu amei mesmo. Não vai superar Stick Helix, mas eu acho que eu coloco ao lado de Memento. Só que eu preciso ainda ouvir várias e várias vezes para ter uma opinião melhor sobre ela e conseguir definir. No momento eu tô bem hypado, né? Porque eu adorei a End. Só que a minha opinião verdadeira e a definição do ranking é só depois que eu ouvir várias e várias vezes. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se vocês gostam de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-los por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.